O Grupo Face. Fraternidade, amor, caridade e esperança. Apresenta. Analisando os capítulos do livro A Caminho da Luz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 5. Livro A Caminho da Luz. Capítulo 5. A Índia. Analisando o capítulo 5. A Índia. Neste capítulo, Emmanuel apresenta a civilização indiana como um dos pilares fundamentais da espiritualidade na Terra, um verdadeiro santuário escolhido para receber e preservar as primeiras e mais profundas revelações espirituais. A análise não é puramente histórica, mas teológica e espiritual, inserida no grande plano divino para o progresso do planeta. Portanto, este capítulo 5 do livro é dedicado a explicar a importância espiritual da Índia na história da humanidade. Emmanuel a descreve como o berço da religiosidade e da filosofia mais profundas do planeta, sendo o local escolhido pelo plano espiritual superior para receber as primeiras e mais importantes revelações sobre as leis divinas. O capítulo pode ser dividido nos seguintes pontos centrais. 1. A organização hindu, a primeira civilização. Pioneirismo. Os espíritos degredados que se estabeleceram nas margens do rio Ganges foram os primeiros a formar uma sociedade organizada na Terra. Essa civilização é anterior à egípcia e aos agrupamentos israelitas. Herança espiritual de Capela. Essas almas exiladas guardavam uma forte lembrança da figura luminosa e da palavra de amor do Cristo, de quem haviam recebido misericórdia. Essa memória se traduziu na profunda sabedoria espiritual contida nos Vedas e nos Upanishads. Fonte da filosofia e da religião do mundo. A civilização hindu é apresentada como a primeira voz da filosofia e da religião no mundo, originada de uma raça de profetas, de mestres e iniciados. Suas tradições e mistérios iniciáticos serviriam de fonte para todos os povos do futuro. 2. A missão espiritual da Índia e a chegada dos arianos. Emmanuel inicia afirmando que dentro do planejamento divino para a Terra, a civilização indo-ariana foi designada para uma missão de extrema relevância, ser a guardiã das verdades espirituais fundamentais. A Índia foi o altar onde as primeiras revelações sobre a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, o karma e a reencarnação seriam depositadas. Emmanuel inicia o capítulo explicando a origem da civilização indiana como fruto da migração de um dos 4 grandes grupos dos arianos, espíritos exilados do sistema de Capela. Enquanto outros grupos se dirigiram para a Pérsia, Egito e Grécia, o grupo destinado à Índia tinha uma missão específica e sagrada: guardar o tesouro da religiosidade e da espiritualidade ancestral. A chegada dos arianos, o povoamento dessa região e o desenvolvimento dessa cultura foram impulsionados pela chegada das raças arianas. Emmanuel explica que muitos desses espíritos eram exilados do sistema de Capela, seres inteligentes e com certo conhecimento, mas orgulhosos e com débitos a resgatar. Ao reencarnarem na Terra, trouxeram consigo uma bagagem intelectual que, mesclada à inspiração do plano superior, daria origem a uma civilização notável. Os rishis e a revelação védica. Guiados por mensageiros do Cristo, os primeiros sábios da Índia, conhecidos como rishis, sintonizaram-se com o plano espiritual e receberam as grandes verdades divinas. Essa revelação não veio de forma dogmática, mas como uma profunda intuição e sabedoria cósmica. A Terra Prometida. A planície do Ganges foi o local escolhido pela espiritualidade superior para acolher esses espíritos. Era uma terra fértil e isolada, ideal para que pudessem desenvolver sua missão sem as contaminações e os conflitos que marcavam outras regiões do planeta. A missão espiritual.
A principal tarefa dos alianos na Índia não era o progresso material ou científico, mas sim a preservação das verdades espirituais essenciais que serviriam de base para todas as futuras religiões e filosofias. Eles eram os guardiões da religião única, ou da verdade primitiva, que emanava do Cristo planetário. Os rishis e a revelação védica. Guiados por mensageiros do Cristo, os primeiros sábios da Índia, conhecidos como rishis, sintonizaram-se com o plano espiritual e receberam as grandes verdades divinas. Essa revelação não veio de forma dogmática, mas como uma profunda intuição e sabedoria cósmica. A Terra Prometida. A planície do Ganges foi o local escolhido pela espiritualidade superior para acolher esses espíritos. Era uma terra fértil e isolada, ideal para que pudessem desenvolver sua missão sem as contaminações e os conflitos que marcavam outras regiões do planeta. A missão espiritual. A principal tarefa dos alianos na Índia não era o progresso material ou científico, mas sim a preservação das verdades espirituais essenciais que serviriam de base para todas as futuras religiões e filosofias. Eles eram os guardiões da religião única, ou da verdade primitiva, que emanava do Cristo planetário. 3. Os Vedas, a codificação da sabedoria divina. O resultado direto dessa conexão espiritual foi a compilação dos Vedas, os textos sagrados que formam a base do hinduísmo. Emmanuel os descreve não apenas como livros religiosos, mas como o repositório da primeira revelação feita à humanidade de forma organizada. Conteúdo dos Vedas. Neles estavam contidos os ensinamentos essenciais. A existência de um Deus único, Brahma, uma força criadora, impessoal e onipresente. A reencarnação, a jornada evolutiva do espírito através de múltiplas vidas para alcançar a perfeição. O karma, a lei de ação e reação, que governa o destino de cada alma com justiça infalível. A pluralidade dos mundos habitados e a hierarquia dos espíritos. Esses ensinamentos, segundo Emmanuel, eram a base de toda a verdade espiritual que, mais tarde, seria adaptada e revelada a outros povos, culminando na chegada do próprio Cristo. 4. A organização social, origem e degeneração. Emmanuel oferece uma visão singular sobre o controverso sistema de castas, explicando sua intenção original e sua posterior corrupção. Intenção original, pedagógica e funcional. O sistema de castas, em sua concepção primitiva, não era baseado em hereditariedade ou privilégio, mas sim em afinidade espiritual e funcional. Era uma organização social pedagógica, projetada pelos mentores espirituais para organizar a sociedade de acordo com o grau evolutivo e as aptidões de cada espírito encarnado. Brahmanes, os mais evoluídos espiritualmente, responsáveis pelo sacerdócio, pela filosofia e pela guarda do conhecimento divino. Kshatriyas, Kshatriyas, espíritos com forte senso de dever e autoridade, encarregados da administração e da guerra. Vaishyas, Vaishyas, espíritos com aptidões para o comércio, a agricultura e a economia. Sudras, espíritos mais primitivos, em estágios iniciais de aprendizado, destinados aos trabalhos servis, como forma de desenvolver a obediência e a disciplina. A corrupção pelo orgulho humano. Com o tempo, o orgulho, o egoísmo e a vaidade humana corromperam completamente esse sistema. Os Brahmanes, em vez de servirem como guias espirituais, transformaram seu conhecimento em instrumento de poder. A mobilidade entre as castas, que deveria ser baseada no mérito espiritual, foi abolida e o sistema tornou-se hereditário, rígido e opressor. O que era para ser uma lei de amor e organização, tornou-se uma lei de ódio e preconceito. 5. A deturpação da mensagem, o orgulho e o sistema de castas. Apesar da pureza e da sublimidade da revelação inicial, a missão indiana sofreu uma grave deturpação devido às imperfeições dos espíritos ali encarnados. O orgulho ariano. O principal fator de desvio foi o orgulho de raça dos arianos, sentindo-se superiores aos povos nativos que encontraram na região, os Drávidas. Eles criaram uma estrutura social para preservar sua suposta pureza e poder.
O sistema de castas, o conceito espiritual de que os espíritos se encontram em diferentes níveis evolutivos, foi distorcido e materializado no rígido sistema de castas. O que era para ser uma compreensão da jornada espiritual individual tornou-se uma prisão social hereditária. Brahmanes, originalmente os sacerdotes e guardiões do conhecimento, movidos pelo orgulho, fecharam o acesso à sabedoria divina, tornando-se uma elite privilegiada e monopolizadora. Eles transformaram a religião em um complexo sistema de rituais, sacrifícios e dogmas, obscurecendo a simplicidade da verdade original. Outras castas, guerreiros, comerciantes, servos, foram cristalizadas, e os párias, ou intocáveis, foram marginalizados, contrariando a lei de amor e fraternidade universal. Emmanuel lamenta profundamente essa deturpação, pois ela transformou a mais bela revelação espiritual em um instrumento de opressão e estagnação social. 6. O tesouro espiritual. Os Vedas. O maior legado da civilização hindu, segundo Emmanuel, são os Vedas. Eles são descritos como o evangelho da humanidade em sua infância espiritual. Revelação divina. Os Vedas não foram criados por homens, mas sim revelados aos rishis, sábios e profetas, através da inspiração e da mediunidade. Eles continham as verdades imortais e fundamentais. A existência de um Deus único, Brahma, a imortalidade da alma, a reencarnação como lei de progresso e justiça, o karma, lei de causa e efeito como mecanismo de evolução, a comunicação com o plano espiritual. A base de tudo. Emmanuel enfatiza que todas as grandes filosofias e religiões posteriores beberam, direta ou indiretamente, dessa fonte védica. Os conceitos de reencarnação e karma, centrais no espiritismo, foram preservados para o mundo pelo povo hindu. 7. Os mensageiros divinos. Para evitar que a chama da verdade se apagasse completamente em meio à crescente corrupção ritualística e social, o plano espiritual enviou periodicamente mensageiros divinos. Missão de reavivamento. Esses missionários, como Krishna, Buda e outros grandes mestres, vinham com a tarefa de relembrar ao povo os ensinamentos puros, combater o materialismo do sacerdócio e reconectar a humanidade com a essência espiritual dos Vedas. Eles eram a personificação do amor do Cristo planetário, tentando resgatar suas ovelhas perdidas. Cristianismo e hinduísmo. Emmanuel estabelece uma ponte entre os ensinamentos desses avatares e os do próprio Cristo, mostrando que a mensagem de amor, renúncia e caridade é universal e foi ensinada em diferentes épocas e culturas, adaptada ao nível de compreensão de cada povo. 8. Tentativas de restauração. As missões de Krishna e Buda. O plano espiritual, no entanto, nunca abandona a humanidade. Vendo o desvio da missão indiana, enviou grandes missionários para tentar restaurar a pureza da mensagem original. Krishna, descrito como um dos grandes enviados do Cristo, veio para reavivar a chama do amor e da devoção, Bhakti Yoga. Sua mensagem, registrada em textos como o Bhagavad Gita, tentou reconectar o povo diretamente com a divindade, quebrando a rigidez do ritualismo bramânico. Ele falou de um Deus pessoal, amoroso e acessível a todos, independentemente da casta. Buda, séculos depois, outra grande missão foi confiada a Buda. Vendo a sociedade indiana mergulhada em sofrimento, superstição e na opressão das castas, ele trouxe uma mensagem de iluminação através do esforço próprio, da compaixão e do desapego. A reforma budista. O budismo foi um poderoso movimento reformador. Buda negou a autoridade absoluta dos Brahmans, criticou os rituais vazios e declarou que o caminho para a libertação, nirvana, estava aberto a qualquer pessoa, de qualquer casta, que se dedicasse à disciplina moral e à meditação. A essência da mensagem, ele ensinou as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, um código de ética e sabedoria para superar o sofrimento causado pelo desejo e pela ignorância. Sua mensagem era um retorno à essência da lei divina, despida dos ornamentos e corrupções humanas.
9. A decadência e o legado perene. Apesar de sua sublime missão, a civilização hindu também sucumbiu à decadência. O excesso de ritualismo, a idolatria, a cristalização das castas e a interpretação literal dos textos sagrados sufocaram a pureza da mensagem original. Os Brahmans esconderam o conhecimento do povo, criando um abismo entre a elite espiritual e a massa comum. No entanto, Emmanuel conclui o capítulo com uma nota de esperança e reconhecimento. Apesar de todas as deturpações, a Índia cumpriu sua missão fundamental. Preservou para o mundo as noções fundamentais da lei de reencarnação e de causa e efeito. Esse conhecimento, mesmo que velado por séculos de superstição, permaneceu como um tesouro espiritual, que mais tarde seria redescoberto e clarificado para toda a humanidade, notadamente pelo Espiritismo. 10. A Índia em face de Jesus. A mensagem universal. Matriz de todas as filosofias. O capítulo reconhece a Índia como a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, incluindo o materialismo, escola Charvaka. A superioridade da mensagem crística. No entanto, o texto conclui afirmando que, acima de todos os yogis e mahatmas, está a figura de Jesus Cristo. Sua mensagem é apresentada como superior e definitiva, pois visa trazer a concórdia e a fraternidade universal. O propósito final. A vinda de Jesus à Terra tinha como objetivo derrubar as fronteiras que separam os espíritos e eliminar os laços de ferro das castas sociais. A mensagem de Cristo substitui o preconceito de raça e classe pelo amor universal entre todas as almas, representando o ápice da evolução espiritual que a própria Índia, apesar de sua grandiosidade, não conseguiu alcançar por causa de seu orgulho. Pontos importantes do capítulo. 1. Missão sagrada. A Índia foi o berço espiritual da humanidade, destinada a guardar as primeiras revelações divinas. 2. Origem ariana. Sua civilização foi fundada por espíritos exilados de Capela, com uma missão específica de religiosidade. 3. Castas. Intenção versus realidade. O sistema de castas foi originalmente um projeto divino de organização funcional, mas foi corrompido pelo orgulho humano, tornando-se uma fonte de opressão. 4. Os Vedas são a base de toda a espiritualidade terrestre, contendo as leis de Deus, da reencarnação e do karma. 5. Legado imortal. Apesar de sua decadência, a Índia legou à humanidade o conhecimento essencial sobre as vidas sucessivas, cumprindo seu papel no plano divino de Jesus para a Terra. Conclusão do capítulo. Emmanuel conclui o capítulo reafirmando o legado imortal da Índia. Apesar dos desvios causados pelo orgulho humano, foi do solo indiano que brotaram as sementes de toda a filosofia e religião da Terra. As verdades sobre reencarnação e karma, ali reveladas, formam a base para a compreensão da justiça divina. Mesmo com a cristalização social e o desvio da mensagem, a Índia cumpriu uma parte essencial de sua missão, legando à humanidade um tesouro de sabedoria espiritual que continua a inspirar buscadores da verdade em todo o mundo. As missões de Krishna e Buda são provas de que o amor do Cristo jamais desamparou aquele povo, sempre trabalhando para reconduzi-lo ao caminho da luz. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.